Arena FC, que alegria de eu estar aqui, ó. Tô com meu parceiro Felipe Costa e Thiago Meirelles aqui, a gente vai começar essa resenha e eu vou explicar, antes deles se apresentarem aqui, o que é o Arena FC. O Arena FC vai ser uma resenha que a gente vai fazer semanal e também a gente vai ter podcast, então você que já tá vendo o que tá acontecendo, já segue o Arena FC tanto no YouTube, segue no Instagram também, por que do Instagram? Porque a gente vai ter os cortes de você não conseguir acompanhar o programa todo, vai ter lá. E eu com os meus amigos, a gente vai ter convidado, e essa resenha é muito legal, porque aqui, além do clubismo, a gente vai ter, né, aquela parte de torcedor para torcedor, então a gente convida vocês a participar do nosso programa. Fê, por favor, se apresente, já conte quem você é para o pessoal. Fala galera, novidade aí o Arena FC, né, programa esportivo com esse monstro aqui, o Maitão, o Thiago começando com a gente também. E é isso, vamos ter muita resenha, pra quem já me acompanha aí sabe que aqui é palpite sem mimimi, sem clubismo também, tá? Só um pouquinho só. Mas a gente fala o que a gente pensa e aqui não vai ser diferente. E no clima de Copa do Mundo, hein? No clima de Copa do Mundo vai ter muita resenha, muito futebol também depois da Copa. E é isso, bora pra cima, já segue a página aí e vai acompanhando a gente no YouTube. Merelão, eu queria que ele se apresentasse, mas o cara em semana de Copa do Mundo ele vem de Alemanha, mano. Já fiquei bravo, mas vai lá, se apresenta, Meirelles, pô. Fala rapaziada, Thiago Meirelles aqui na voz, tamo junto aí no novo projeto aí da Arena TV, o Arena FC, tamo junto, muito clubismo vai ter sim, muito futebol, muita resenha, aquela troca de farpas, vamos colocar assim, mas vamos começar primeiro com a Copa do Mundo, os nossos clubes a gente vê depois. É isso aí, e aí vocês estão acompanhando as redes sociais também deles aqui, que eles fazem conteúdo junto do Arena, né? A gente vai fazer agora, tá aparecendo aqui embaixo. Já segue esses monstros, e como ele falou, agora não vai ter discussão e nem debate de nada, porque não é Clube A contra Clube B, é seleção brasileira, então todo mundo tá junto, espero eu, né? A não ser que você venha de Alemanha no programa. Mas eu acho que todo mundo tá torcendo pra seleção. E aí a gente vai começar falando do amistoso que teve Brasil e Egito, foi o último amistoso preparatório, né, para o Brasil para a Copa do Mundo. Eu quero saber depois dos meus amigos o que eles acharam. Eu fiquei um pouco de receio e com dúvida em algumas posições, principalmente na defesa da seleção brasileira. Mas vamos olhar os lances primeiro. Aqui, ó, a gente teve a vitória de 2-1 do Brasil em cima do Egito e eu quero trazer os gols e que meus amigos comentem o que eles acharam também enquanto a gente vai acompanhando aí, ó. Esse primeiro lance foi uma saída de bola errada do Egito e aí o nosso volantão, que muita gente diz que é titular absoluto, né, mas ficou na dúvida entre o Bruno Guimarães e o Danilo. Ele faz o primeiro gol nessa saída de bola errada do Egito, né, que amistoso a gente sabe que o cara quer inventar. Aí o Bruno Guimarães toma e faz 1-0 para a seleção brasileira. Até aí estava caminhando tudo bem, né, até a gente imaginou, nossa, um gol rápido, vai sair uma goleada. E aí veio a complicação, né? Porque nunca é fácil para o Brasil. Um jogo que era para ser um jogo tranquilo de preparação, ficou um jogo difícil no primeiro tempo. Gol do Zico, né? Um erro do Marquinhos também foi recuar a bola para dar um estourão. Ele erra e sai o empate. Aí o primeiro tempo ficou complicado, um jogo difícil para o Brasil. A gente achou que seria mais fácil por entrar com força máxima. E aí no segundo tempo entra um menino que está brilhando, que inclusive a gente vai falar muito desse ataque do Brasil. Endrick faz 2-1 e o Brasil vence. Não dá pra dizer na bacia das almas, porque o segundo tempo teve oportunidade, mas venceu um jogo preparatório contra o Egito. Então eu queria saber aqui do meu amigo Felipe, ó, você que assistiu o jogo, né? Se você gostou desse jogo do Brasil, porque muitos disseram que imaginavam que seria um jogo mais fácil, e nessa preparação teve o jogo contra o Panamá, mas esse do Egito foi um jogo mais duro. O que você achou do que você assistiu? Se você gostou dos dois tempos, né? Porque a gente vê uma seleção no primeiro tempo e entrando uma seleção alternativa no segundo, se correspondeu ao que você imaginava. Olha, eu acho que primeiramente a gente não pode descartar essas duas equipes que o Brasil enfrentou, né? Porque são equipes de Copa do Mundo também. Então a dificuldade que o Brasil vai ter já pode se igualar nesse nível, apesar de ser um grupo teoricamente fácil, né? Nessa fase de grupo, mas sempre tem uma surpresa aí, a Copa do Mundo, tá os melhores do país aí. Mas a gente, diferente do jogo contra o Panamá, que o Brasil goleou, né? Principalmente depois da entrada do time reserva, considerado reserva, foi, né? Até melhor o reserva. Exatamente, porque jogo, aí que entrou esse debate. Pô, será que esse é o time titular mesmo? E o time reserva chegou e arregaçou com o Panamá. Nesse jogo de sábado contra o Egito já foi mais diferente, já foi um jogo mais truncado, um jogo mais equilibrado, que nem os jogadores que entraram no segundo tempo conseguiram furar essa marcação do Egito, sair desse jogo truncado, apesar do Brasil ter tido as melhores oportunidades, mas já foi um jogo aí de estilo de Copa do Mundo. E o Brasil,
na situação que ele tá hoje, não é mais aquela seleção de anos atrás, né? Que tinha Ronaldo, Tudo era Ronaldinho, fácil, né? tudo era fácil. Que qualquer seleção olhava pro Brasil assim, já tremia das pernas, tinha certeza que ia tomar goleada. Não é mais assim. Mas não só o Brasil, a gente não pode esquecer da França, que é uma das favoritas ao título aí, que estreou mal também. Também né? foi mal. Jogou esse fim de semana, Perdeu, venceu, perdeu na estreia e venceu esse fim de semana, mas também não com aquele futebol convincente. Então a gente tem que já ir pra realidade de Copa do Mundo, que é não importa se é o Egito, se é o Panamá, é os melhores do seu país. Eu acho que o Brasil ao todo foi bem, sim. Ainda tem muitas dúvidas por muito apego ao passado, né? Que o Brasil já não é mais essa potência, mas acho que foi uma boa preparação. Tanto que goleou no primeiro e no segundo foi um jogo mais truncado, coisa que já é meio que reflexo, né? Das estreias do Brasil nas últimas Copas do Mundo. Mas ao todo eu vejo como um passo positivo aí do Brasil nesses amistosos. Bom demais. E isso que o Fê tá falando é que a gente vê as seleções que a gente considera mais fracas, só que os jogadores jogam na Europa também. Então não tem mais aquilo, né? Essa discrepância tanto de uma seleção para outra. Quero saber do Meirelles uma crítica o Panamá é que ele tem bastante jogador da Premier League, desculpa te cortar, tem. mas a gente acaba esquecendo, o Panamá não, mas tem muito jogador da Premier League lá, no próprio Egito também, enfim. Com certeza. Ó, eu quero saber do Meirelles o seguinte, eu vi muita crítica sobre a defesa da seleção brasileira. Óbvio que ainda não é a defesa que vai ser titular, né? Porque a gente vê o Léo Pereira saindo jogando, Marquinhos errando também, mas a gente acredita que vai ser o Magalhães e talvez junto com o Marquinhos. De você acha que o sistema defensivo do Brasil tá deixando a desejar ou tem outros pontos que você tá vendo de problema também na seleção pelo erro que teve no gol que a gente acompanhou aí, o gol do Zico do Egito? Assim, né, como o próprio Carlo Ancelotti falou, esse último amistoso foi feito para... Ele usou como última oportunidade para testes, né? Uhum. A gente acredita que a zaga titular do Brasil, incontestavelmente, vai ser Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Esse erro do Marquinhos eu tento assim, é coisa de falta de entrosamento. Boa. Foi uma dupla que não foi testada, e tanto que no jogo, no confronto contra a França, foi o Bremer e o Léo Pereira. E assim, contou-se muito também com a saída do Wesley, então deu aquela quebrada mesmo, meio que na preparação desse jogo. Então assim, não teve aquela mesma facilidade, vamos colocar assim, que teve contra o Panamá, devido a esses testes, que foi uma seleção diferente que entrou em campo nesse sábado. Bom demais. Mas aí esse erro do Marquinhos já, Meirelles, acho que foi erro entre ele e o goleiro, que no caso era o Alisson ou era o Edson, desculpa. No início tava o Alisson, né? Mas nesse gol de recuo, mas, assim, ele tentou recuar pro Alisson, mas né? assim, de acordo com possa ser não da rotação da própria defesa. Às vezes o Léo Pereira não acompanhou o giro, porque foi uma bola muito curta para ser pro Alisson. Então você acha que ele tentou recuar eu acho que ele tentou recuar pro Alisson. Eu acho. Mas mesmo assim é falta de entrosamento, porque... A falta de entrosamento entre Marquinhos e Alisson, que eles estão jogando foi muito fraca. Eu acho que foi um erro infantil dele, acho que não justifica a falta de entrosamento, não. Acho que ele errou mesmo. Ele tentou recuar pro Alisson e não... faltou força na bola, entendeu? Pode ser, porque foi um passe muito curto para ser pro Alisson. Porque falar de entrosamento entre o Alisson e o Marquinhos, entendeu? Que eles já jogam há anos na seleção. É isso que eu não... mas eu acredito nesse momento que o Meirelles está falando, acho que dá um intervalo muito grande, porque você entrosa dentro do seu clube e quando você se encontra na seleção depois de muito tempo, né? Eu acho que foi um erro bem... Inclusive a gente vai ver o lance aí, ó lá, o passe foi muito curto, a bola nem chegaria na pequena área. É verdade, ela foi fraca, olhando né? de novo, acho que ele tenta tocar pro lado. E nem tem culpa o goleiro, porque não tem o que fazer, né? O goleiro não tem o que fazer nessa. Então aí um erro grotesco da seleção brasileira, né? Pelo nível que a gente espera. Mas venceu no 2-1. E uma coisa importante do que o Meirelles levantou também foi a lesão do Wesley, né? A gente acompanhou, ele até sai chorando durante o jogo. Ele teve uma distensão na virilha, né? Foi no adutor. No adutor, né? Ele teve. Então o Wesley fora da Copa do Mundo há 4 dias de começar a Copa do Mundo. O cara é cortado. Psicologicamente isso é horrível, horroroso para qualquer jogador. E do mesmo jeito que um chora, o outro tá feliz. Convocação do Ederson, volante, não é um lateral direito, até surpreendeu bastante, porque o Ancelotti já não tinha lateral direito, só tem o Danilo de ofício e o Ibanes que ele vai improvisar, e aí ele não traz um lateral para suprir a ausência do Wesley, ele traz o Ederson, que é volante, jogador que vem jogando no Atalanta. Queria saber de vocês dois primeiro se vocês gostaram da convocação do Ederson, se estava no radar, se vocês imaginavam que seria uma primeira opção para
defensiva, né? Porque o Wesley aqui era um jogador mais defensivo. Se vocês esperavam isso e o que vocês acham de um Brasil sem lateral direito, só tem o Danilo, que a gente sabe que não tá no auge e não tá no momento legal também, questão física, o Danilo. O que vocês acham disso? Imaginar o Ederson, não imaginava. Mas creio que o Ancelotti chamou o Ederson mais para assim, puxar um zagueiro ou o próprio Danilo para fazer essa lateral direita e pela versatilidade do Ederson. Na Atalanta ele cumpre muito bem esse papel, tanto de primeiro quanto de segundo volante e até como terceiro zagueiro. Então, para não desfalcar as opções dele de zaga, para poder suprir a lateral, ele chama o Ederson por essa versatilidade. Boa. E aí, Fez, concorda? Concordar, eu não concordo, né? O Ederson é um volante, mas como você mesmo disse, o Brasil tá carente de lateral. E, na minha opinião, o Wesley era o melhor lateral que a gente tinha de opção. Não sei se vocês concordam com isso, porque depender do Alexandre, depender do Danilo, o próprio Douglas Santos, que já é melhor que o Alexandre, eu acho que o Wesley era o mais tecnicamente melhor aí na posição. Mas tá duro, né? Tá duro, tá vamos difícil, falar pra tá quem difícil, todo mundo exatamente. sabe. É difícil a gente falar que o Wesley Então, é a tá melhor vendo como é opção. triste? Não, eu sei, Tá vendo como é triste? complicado, né? Então a gente já perde a melhor opção, que não era lá essas coisas. Sim. E aí pra colocar um volante, eu não sei, talvez o Beraldo eu daria uma oportunidade a mais, pensando que talvez ele vai improvisar o Ibanez, né, nessa posição. Sim. O Ederson, eu sinceramente eu não conheço o futebol do Ederson. Vocês podem me falar que isso é um bom volante e tal. Ele é um mas bom volante. A gente já tem um monte de volante, já tem um monte de atacante também. Acho que daria pra pensar num zagueiro Beraldo, por exemplo, que eu acho que mas, assim, merecia ter sido o que convocado. você enxerga no Beraldo foi o que o Ancelotti enxergou no Ederson, porque na Atalanta ele cumpre bem várias funções lá. Ele joga de lateral também, Lateral o Ederson? também. Então beleza. Então acho que, né, eu achei que ele só era volante e tal, e ele improvisar o Ibanez realmente na lateral, né? Que pode também jogar Ibanez como jogou lateral. na lateral, inclusive tá numa liga mais fraca, né? Que a gente Certo. comenta, mas ele joga de lateral direito. Então acho que foi uma boa escolha, assim, na medida do possível. Já era o Wesley, inclusive, né? Melhoras pra ele, né? Deve ser, como você falou, muito Nossa, triste. horrível. 4 dias da Copa do Mundo é o sonho de qualquer jogador. Menino novo já tinha essa responsabilidade de ser o melhor aí da posição. A princípio eu acredito que nem seria o Wesley a opção, seria o Wanderson, mas o Wanderson também se lesionou. Na verdade a bruxa ficou solta nesse Ficou último solto. mês. Além aí, né, de na não seleção. revelar mais na posição, né? Que a gente tá bem carente de lateral. Né, à toa que os principais times do Brasil aí tem lateral mais gringo do que brasileiro. Aí os que a gente tem tá se machucando. Então é difícil essa situação. E prejudica não só o futebol, né? Mas também o Ancelotti, né? Que vai ter que quebrar mais a cabeça aí pra. Inclusive a gente está falando montar. do Ancelotti, não só essa dúvida na questão de defensiva, a gente tem uma discussão muito grande no ataque da seleção brasileira, né? É óbvio que a gente vê Vinícius Júnior sendo titular absoluto e Rafinha também, vão ser os dois da ponta. Mas o Endrick vem entrando num momento muito bom e aí tá uma briga entre Endrick e Igor Thiago, porque alguns dizem que o Igor Thiago faz a referência, é o verdadeiro 9, e o Endrick já é mais correria, não é tão referência assim, mas também faz a função de um 9. E a gente trouxe alguns números aqui, ó, da temporada dos dois, né? Até para vocês decidirem também, até comenta aí quem que vocês acham melhor, se merece o Endrick, que é um jogador que tem a estrela, que entra e resolve, vem resolvendo na seleção brasileira, ou o Igor Thiago, que tem um ano incrível na Premier League, jogando no Brentford, que é um time, não sei se dá para chamar de segunda prateleira da Premier, e ele tem esses números, ó, 39 partidas, 23 gols, 1 assistência, isso a gente tá falando de Premier, lá ele é o segundo artilheiro, só perde pro Haaland, só isso, só pro Haaland, que tá como artilheiro da Premier. E aqui a gente tem o Endrick, que jogou menos, né? Ficou muito tempo afastado no Real Madrid. E aí depois ele teve oportunidades transferindo para o Lyon, que inclusive essa transferência do Endrick faz ele entrar na Copa do Mundo, que o Endrick não estava nem cotado para ser. O Ancelotti mesmo deixava ele no banco no Real Madrid. Com 18 partidas, 6 gols e 7 assistências, muita participação de gol, inclusive em assistência que ele teve. Não só no momento de seleção, mas também no Lyon, que ele participa desses jogos. Aí eu queria saber de vocês... Depois a gente vai montar a seleção ideal de cada um e a gente vai pegar todas as posições, mas de início aqui, para 9 da seleção brasileira. Fê, pra você gosta mais do cara, o pivôzão lá, o atacante, o briga tudo de cabeça, o trombador, que é o Igor Thiago, ou o Endrick, que tem mais qualidade técnica, é um jogador mais rápido, que faz a função também até de sair da área, né? Diferente do Igor Thiago, quando ele sai da área, ele parece sai tropeçando em todo mundo, não tem essa qualidade, mas é um goleador. Quem que você prefere? Qual estilo que você gosta mais para um 9? São propostas diferentes, né? E eu acho que o Brasil estava bem carente também dessa posição, de um 9 de verdade, fazedor de gol. Eu acho que o Igor Thiago dentro da área ele é um cara mais de física, né? Sim. E é o cara que vai fazer o gol quando precisar, o centroavante raiz.
né, que a gente tava sentindo falta. Um Luiz Fabiano, um estilo desses, né? O Endrick já é um jogador que pode jogar pelas pontas, tem mais velocidade, tem mais técnica, mas pra camisa 9 mesmo, pra ficar ali no centro da área, acho que o Igor Thiago chegou com uma grande surpresa, uma grande revelação aí. Gostei inclusive dos jogos dele contra o Panamá e contra o Egito também, acho que ele cumpre bem a função. Mas já dando um spoiler aqui, eu acho que dá pra jogar os dois, viu? Dá pra jogar, como, né? O próprio Ancelotti titular. disse isso também, né? Exatamente. Dele joga eu os dois. vejo, é claro que o Igor Thiago, pra mim, ele só joga como centroavante ali, não tem como colocar ele na ponta, porque até você mesmo falou que ele saindo da área não é a dele. Mas já o shake de Endrick. cimento, né, que ele toma. Isso, mas já o Endrick, como ele já é acostumado a jogar nas pontas também, apesar de ser um centroavante, ele tem muita assistência, tanto pela seleção brasileira, Sim. tanto pelo Lion. Então acho que não é nenhum crime colocar os dois que vivem uma excelente fase, tá? Melhor do que até o próprio Rafinha, que é considerado titular absoluto, mas que pela seleção brasileira, vamos ser sinceros, Os né? dois, né? Tá devendo. O Vini e o Rafinha, né? Mas o Vini eu acho que já é mais indiscutível a presença dele. Eu Ele acho tá que é um na jogador titularidade, né? mais diferente que a gente tem, entendeu? Depois do Neymar, obviamente. Sim. E aí, Ti, você concorda? Pra você também essa característica do 9 pivôzão? Ou não? Você tem uma opinião diferente? Depende muito da configuração do meio de campo ali. O Igor Thiago ele depende muito do meia para poder fazer essa bola chegar mais fácil para ele. Ou até mesmo dos pontas, né? Que é o Rafinha e o Vini Júnior, eles soltarem mais essa bola mais mastigada. A jogada do segundo gol do Brasil que o Rafinha fez, se fosse o Igor Thiago, o resultado seria o mesmo. Faltou um pouco disso no primeiro tempo. Por isso que o Igor Thiago nesse segundo jogo não teve um desempenho tão bom igual que foi contra o Panamá. Mas assim, estamos muito bem servidos de centroavante, por mais que o pessoal ainda conteste tudo. E também concordo que dá sim para os dois jogarem juntos. Boa. Pra vocês, então, não só um dos dois, mas os dois jogando, e aí entraria provavelmente no lugar do Matheus Cunha, nessa Exato. posição, né, que talvez o Ancelotti usou muito também o Matheus Cunha, que é outro jogador também que faz essa função de sair um pouco da área para fazer a criação, por conta de tudo que a gente está falando, né? A carência de meio campo, a seleção brasileira sem Neymar, que provavelmente não vai nem jogar o primeiro jogo, e é muita dúvida de jogar o segundo, se jogar vai ser alguns minutos, né? Se voltar com a lesão. O Brasil fica sem um meia de criação, e por isso pode usar essa característica do Endrick, do Matheus Cunha, para fazer essa função na seleção brasileira. Bom, então acho que o debate aqui foi bom no sentido de vocês concordarem que dá para usar os dois, não precisa propriamente jogar com um só na função, mas o Endrick tem aquela questão de entrar e brilhar, né? Então assim, tem isso também, né? De jogador que ele não, que quando ele sai como titular, talvez ele não rende tanto quando ele entra no segundo tempo. Acho que o Endrick ele tem muito isso, diferente do Igor Thiago, que já sai num momento legal. Então talvez o Ancelotti use o Endrick para ser esse coringa, essa né? surpresa. E essa surpresa também no segundo tempo. Sim. Você tocou num ponto importante. Às vezes o jogador, ele entra e ele decide muito jogo. Isso não só na seleção, mas também na Europa, também em clube. Já no Lyon ele é titular absoluto, né, o Endrick? Ele é titular. Já é titular absoluto, você achou. Mas numa seleção brasileira que você tem Rafinha, tem Vini Júnior, tem o próprio Neymar, tem jogadores com mais nome, né? Eu acho que você ser essa surpresa do segundo tempo te ajuda muito a ter um potencial a mais, com gás a mais, que talvez ele entrando como titular já não renda tanto. Então é importante você falar isso também, que pode se manter uma surpresa agradável pro segundo tempo. Mas aquele jogador que a gente precisa que decida, né? Esse jogador do segundo tempo eu enxergo muito mais no Luiz Henrique do que no... Também, bem lembrado, bem O lembrado. Henrique, eu acho que assim, precisava de mais oportunidade dele como titular Pra gente ter essa certeza, né? Isso. Luiz Henrique, certeza também é um. Bom, já que todo mundo é um pouquinho de Ancelotti aqui, né? Porque a gente vê todo mundo palpitando com seleção, não sei o quê, mas no final a gente vai ter agora o Thiago Ancelotti aqui, o Felipe Ancelotti, que eles vão montar a seleção ideal na configuração que eles imaginam, no esquema tático, né? E depois eu vou montar a minha também. A gente quer saber de vocês, se vocês concordam ou alteraria, né? Qual seleção seria ideal para vocês. Deixem também nos comentários a seleção que vocês preferem. A discussão ela já começa no gol. Porque o gol, não tem nada 100%. Não existe um goleiro na seleção brasileira que seja 100% unanimidade de escolha. Até porque muitos criticam o Alisson, né? Que na visão do Ancelotti, o Alisson até pelo que ele tem de enfrentamento na Europa, ele é sempre apontado como o principal, diferente do Everson, por exemplo, que joga no futebol brasileiro, está jogando no Grêmio. Então a gente vai montar aqui a seleção ideal na visão. Vamos começar pelo Felipe, porque ele é o mais clubista daqui. Então, Fê, mas como você ele já queria, aqui? se tivesse possibilidade, ele colocava o Rogério Ceni. Com já certeza. Por aí. Pô, o Rogério Ceni hoje, gordo, já é melhor que os três, né? No corte Pelo amor de do Deus. Wesley, ele tava querendo colocar o Cedric. Não, aí você pegou pesado. Aqui vai ter agressão agora, se eu falar isso de novo. O Cedric não dá, né, Então, gente? pra você, Fê, a gente tá falando da questão
Dos goleiros, você tem uma preferência dentre os três? E aí você já comenta colocando o seu goleiro titular da seleção. É mais uma posição que a gente tá carente, né, ultimamente, vamos ser sinceros, Tá. de goleiro pra seleção demais. brasileira. O Alisson, acho que até ok, né, a convocação dele é o goleiro mais seguro aí, que até pela seleção ele não demonstrou essa segurança toda, principalmente nas 2 últimas Copas do Mundo. Teve lances, gol do De Bruyne, por exemplo, né, um lance que é discutido até hoje, Cássio se era defensável aquela bola ou não. Cássio Nos pegaria. pênaltis contra a Croácia, que ele não defendeu Pênalti não nenhum. é o forte dele. Né? E então é discutível, mas é o goleiro que passa confiança, já foi o melhor goleiro da Europa, lá tem a história dele no Liverpool, mas na seleção ele não conseguiu desempenhar. O Ederson, pra mim, eu já acho sacanagem a convocação dele, não acho que mereça, principalmente o Ederson. O Ederson. Não acho legal a convocação O dele. Ederson que veio de uma lesão, né? Tá no Exato, e agora tá na Galatasaray Arábia. Tá na Arábia ou Não, ele tá no Galatasaray. Galatasaray. Tá no Galatasaray, Não, mas ele europeu. passou pela Arábia, não tava? Não. Não, Ultimamente? na, Tá, então Ara- eu tô na Arábia confundindo. foi o Bento que ficou fora. Graças a Deus. Inclusive tá no Também, Al-Nassr, né? também enfraqueceu demais, mas eu não vejo. Eu acho que merecia outros goleiros uma oportunidade no lugar do Ederson. E o Everton, pra mim, eu vou ser polêmico aqui. Pra mim, hoje é o que eu colocaria. O Alisson já tô de saco cheio dele na seleção. O Ederson, acho que nem merecia estar aí, então eu iria de o Everton no gol. Acho Bom, que passa demais. mais segurança pra mim, tá? Do que esses dois goleiros. Então, E é um cara que não teve sequência na seleção, né? Você é um cara daria seu filho recém-nascido pro Everton segurar. Cara, no futebol, sim. então o Já goleiro... entrou na zoeira, né? O cara já entrou na zoeira. Goleiro Mas do- falando sério mesmo, o Everton, pra mim, entre os dois na fase de hoje, eu daria uma oportunidade pro Everton. Que tem a história que tem no Palmeiras, né? Foi seguro, é ídolo do Palmeiras, ganhou tudo que conquistou. E eu acho que merecia uma chance. Porque o Alisson e o Edson, pra mim, eu tô de saco cheio. Boa, bom demais. Então, Everton, goleirão do Fê. Vamos fechar essa zaga aqui, Fê, então, com você. Já comenta os dois laterais. A gente não precisa falar muito os Rapaz. porquês, porque todo mundo já conhece todos os jogadores da seleção. Sim, Só sim, pra sim. montar a sua seleção e no final você fala Sim. Não, é que, o seu esquema tático. o goleiro eu senti necessidade de falar por Pelo todas debate, essas né? questões, entendeu? Tá. Seus laterais. Lateral não tem muito o que fazer, né? O Wesley saiu, eu colocaria o Danilo mesmo. Na direita. Danilo. Boa. Gabriel Magalhães e o Marquinhos, né? Que acho que é a dupla de zaga mais preparada aí. Isso aí é unanimidade, né? Acho que todo mundo Não tem como fugir disso. quer o Marquinhos e o Magalhães, que são acima da média. E aí o seu lateral esquerdo, Seria o Douglas Santos. ele vai pegar o Magalhães aqui embaixo. Bota o Magalhães produção, e, você aqui, vai produção. querer, e você vai querer o Douglas Santos, Douglas na Santos, lateral nosso esquerda. lateral, Aqui, ó. lateral esquerdo. Boa. Porque o Alexandre também, gente, não dá. O Danilo também já é questionável, mas é o que a gente tem. É o que tem E pra aí, hoje. então a gente fechou a sua zaga, acho que é uma zaga que já vem de ofício, porque na verdade você não quer improvisar ninguém, pelo que eu entendi, né? Você tá colocando o Danilo pra não ter que improvisar. Ter segurança. Outra discussão que a gente tem muito é na dupla de volante da seleção brasileira, né? Muitos já apontam Casemiro e Bruno Guimarães como titulares absolutos. Pra você, teria uma diferença nos volantes? Pra mim, o Casemiro, titular absoluto, tá? Não tem nem comparação. Tá. Nem é porque é cria do São Paulo. Não, mas ele no São Paulo não jogou nada, gente. Eu vou ser clubista pra quê? O Casemiro não tem Boa. identificação nenhuma com o São Paulo pra mim, tá? Não jogou nada no São Paulo. Mas no Real Madrid ele foi um monstro. Nas últimas jogos pela seleção, nas últimas Copas ele foi bem. Então, pra mim, é o indiscutível ali no meio de campo. E você vai Agora, de volante? o Bruno Guimarães, não. O Bruno Guimarães tá jogando um futebol legal. Fez um gol, inclusive, de recuperação de bola contra o Egito. Mas eu acho que o Danilo tá merecendo mais, cara. Eu acho que o Danilo merece ser titular. É um cara que tá sempre na área ali pra fazer gol, marca bem. Junto com o Casemiro aí, acho que é o ideal ali no meio de campo. Boa. Então vamos pro meio ataque agora, né? Você ia fazer uma formação com alguém de ligação, que a gente falou, um cara pra fazer a criação ou não? Você vai com os dois pontas? Então, aí pra complementar esse meio de campo aí, um pouco perto, um pouco mais pro ataque, eu colocaria o Neymar. Já colocaram o Neymar? Já colocaria o Neymar. Tá, mas na ausência do Neymar? Porque E o Neymar não joga na estreia. O Paquetá. Você colocaria o Paquetá. Isso, o Paquetá. Manteria o Paquetá, que eu acho que é o que tem pra hoje também. Que a gente tá bem carente de jogador armador, tá? Tá, então o Lucas Paquetá ele colocaria... Mas o titular aí nessa posição, deixando bem claro pra mim, é o Neymar. Mas ele, como ele ainda não sabe quando que ele vai jogar, né? Igual você comentou até porque aí. ele tá ausente, né? Tá da ausente, estreia, então o Paquetá. Acho que não tem muita discussão O Lucas aí, Paquetá né? seria a sua aposta. Sim. No lugar se o Neymar não tiver em condição, sim. Caramba, eu não E ele gosto- já eu toda... não gosto do Paquetá nem... Mas E é nem tudo pra zoeira, né? Você viu a aposta dele, né? É. Até porque dá bom, né? Apostar no Paquetá. Vamos lá, e ataque então, a gente vai ter
Você vai Rafinha e Vini Júnior vai estar. Não. Não vai estar Rafinha e Vini Júnior? Esse cara é louco, mano. O Vini Júnior, Esse cara é sim. louco. O Eu Vini não sei Júnior, que... sim. Liga pro Ancelotti, então. O Vini explica Júnior, sim. O Vini Júnior, sim, Tá. que eu acho que é indiscutível Vini no Júnior. ataque, tá? Boa. Agora o Rafinha, cara, ele não dá nenhum resquício do que ele joga no Barcelona. Então, pra mim, eu acho que o Endrick merece muito mais ele ser titular hoje no lugar do Rafinha. Então o menino Endrick você colocaria mais na ponta. E exatamente. Boa. E aí o 9... Igor Thiago. Igor Thiago que entra na seria- discussão que a gente tava no começo do programa, que os dois podem jogar juntos, então essa seria a minha seleção ideal aí pra primeira Então rodada vamos aí falar do- rapidamente, até pra da gente Copa do poder... Mundo. Depois vocês deixam no comentário se vocês concordam com o Felipe. Seleção ideal do Felipe, vamos lá. O Everton no gol, o Marquinhos e Gabriel Magalhães. O Danilo Santos e o Douglas Santos. Casimiro, Danilo, mas que Danilo? Um monte de Danilo na seleção também. Ó. Casimiro e Danilo de volante, ele não usaria o Bruno Henrique aqui. Bruno Guimarães, né? O Bruno Henrique não Ó, foi convocado. Tô burro. Paquetá, Endrick, Vini Júnior e Igor Thiago. Ele mudaria, não colocaria o Rafinha de titular da seleção brasileira. Essa é a seleção do Felipe Costa Ancelotti. Ti, vamos fazer então a sua agora. Primeiro eu quero saber se você mudaria muito aqui as posições. Pela sua cara, sim. 60% aí, creio que eu já mudaria dessa... Aí, tá vendo? É difícil ser treinador da seleção. Muito difícil. É muita opinião de cada um, já discorda. Daqui você deixaria quem do ataque, pra gente não perder muito tempo? Quem do ataque você deixaria? Vinícius Júnior e Endrick. Deixaria os dois. Então volta o Igor Thiago pro banco. Paquetá, você deixa? Você gosta do Paquetá? Então arranca o Paquetá daqui. Paquetá tira daí. Volante. A dupla de volante eu manteria. Manteria. Bom, então no ataque, só pra gente ocupar o espaço aqui, você tem duas opções pra colocar no ataque. Quem seriam essas duas opções? O Rafinha, apesar de assim Rafinha. ter toda essa desconfiança, eu já vi desempenhar bem na seleção e é um dos principais jogadores do Barcelona, não tem como você deixar de fora. Boa. E o outro, o último? O Matheus Cunha. Matheus Cunha pra fazer a ligação. O Boa. Matheus Cunha ele faz bem essa parte, ele flutua ali entre o meio e o ataque. Ele consegue cair pelos dois lados e assim, é a versatilidade que precisa. Boa. Tem que Top. ser ele. Top. Na ausência do Neymar é ele. Bom demais. E aqui na zaga, então, você mudaria alguma coisa? Os laterais, Dos dois? os dois. Tá, então ele tiraria o Douglas Santos, Alexandro. colocaria o Alexandre, que é... Por mais que esteja a idade avançada, o cara parece ele ainda tem um físico muito bom ainda. E assim, para esse esquema do Ancelotti com quatro na frente, o meio campo só com dois, ele recompõe muito bem a defesa e é um lateral que ainda sabe fazer a subida como um lateral mesmo. E tem ofício. experiência de Juventus, lá Muitos anos de Europa. de Europa, né? De seleção também. E aí na lateral direita você colocaria O Ibanez. o Ibanez improvisado não, porque ele já jogou assim lá fora. Já jogou assim, mas mesmo na assim, mesmo assim é um zagueiro, uma parte mais defensiva. Como assim, a gente não... Não é que não contar muito, né? Mas como o Alexandre tem uma idade mais avançada e eu conto mais com ele na subida de ataque, para ter essa rotação, fechar com três zagueiros na hora que ele subir, o Ibanez fique mais. Tá, e aí com o Endrick ajudando a fazer essa marcação até o meio pela Até o velocidade meio, que tem pela velocidade tanto o Endrick quanto o Vini, E né? o físico. Boa, então é isso, seu goleiro? É o Ederson. Tiraria o Everton e colocaria o Ederson, né? Ninguém Ederson. é titular tantos anos assim do Manchester City, à toa, sabe jogar com os pés e assim, o Ederson acho que ele teve ele teve pouco tempo ele teve pouca sequência na seleção para mostrar em si. É porque ele sempre foi o banco do Alisson, Sempre né? foi o banco do Alisson. Primeiro banco do Alisson sempre foi ele, né? Sempre foi ele. Então assim, eu era um goleiro que assim, eu gostaria de vê-lo mais como titular do Brasil. Tá. Acho que foi pouco experimentado. Boa. Então, seleção do Thiago Meireles, o Alvinegro 80 aqui, montou o quê? Ederson, Magalhães, Marquinhos, Ibanez, meio que improvisado, mas na lateral direita pela ausência do Wesley. O Alexandro, Casimiro, Danilo, Matheus Cunha, Vini Júnior, Rafinha e Endrick. Essa é a seleção. Se você concorda, comenta aí. Se discorda, pode criticar também, porque criticar é uma E coisa ali muito o Endrick importante. seria o centroavante, Isso, né? seria o centroavante, inverteu o beleza. Endrick e o Rafinha. Pelo Rafinha, ok. Não, beleza. Esse é o time do Meireles. Eu vou dar uma analisada aqui nesse time do Meireles. Eu só trocaria. Eu não iria com o Danilo de volante. Tiraria o Danilo. Eu iria com o Bruno Guimarães. Gosto muito do estilo de jogo dessa saída. Inclusive essa marcação alta que a seleção faz. É um cara que tem uma finalização boa. Então, o Danilo, eu gosto do Danilo, mas ele pisando na área. Então. Ele recebendo essa bola para finalizar, eu já prefiro o Bruno Guimarães. É que o momento do Danilo, cara, é espetacular. Eu acho assim, esse cara ele tem que jogar. O Bruno Guimarães, eu gosto do futebol dele também. Porém, vem de um período de lesão também. Voltou a jogar faz 7, 8 jogos. Então, assim, pelo momento, pra mim, seria o Danilo. Tá.
Ó, eu não iria com o Alexandro, eu trocaria ele pelo Douglas Santos. Eu acho que defensivamente o Douglas Santos é melhor que o Alexandre. O Alexandre ajuda muito quando dá esse ataque, mas acho que defensivamente ele erra demais. A gente vem acompanhando alguns jogos do Flamengo que é horroroso a participação do Alexandre defensivamente. É um cara que ofensivamente ele é melhor, mas a seleção, que a gente falou, já tem jogadores de velocidade quando precisar de um contra-ataque. Então defensivamente eu acho que vai nessa linha do Ibanez também. Eu iria com Douglas Santos, Ibanez, Magalhães, Marquinhos e Ederson no gol também. Casimiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha. Aqui eu colocaria o Endrick mais avançado e deixaria o Rafinha na ponta, só trocaria um pelo outro. E o Vini Júnior. Acho que essa seleção minha seria ideal, com o Endrick fazendo a função de 9. Também gosto a gente comentou, né? Tanto o Endrick como o Igor Thiago tem possibilidade de ser o 9, mas eu acho que o Endrick ele tem aquela estrela, ele tá num momento que é difícil quando o cara tá num momento bom, porque se ele tem pouca minutagem e ele resolve, a gente precisa usar isso mais tempo também. Sim. Então acho que eu colocaria o Rafinha na ponta aqui e o Endrick centralizado como 9. Essa seria a minha seleção. Se você gostou da minha seleção, comenta. Se você não gostou, não comenta nada, porque eu não gosto de crítica. Então assim, ó, essa é a minha seleção para essa estreia da seleção brasileira na Brasil e Marrocos, né, que é o primeiro jogo, o jogo mais importante difícil, do grupo, inclusive, porque dali deve sair o primeiro e segundo lugar desse grupo do Brasil. Esperamos que seja o Brasil em primeiro. Então, seleção aí montada. Comenta aí se vocês concordam. Se não concorda, comenta qual a seleção ideal que vocês imaginam com o 11 principal para essa estreia do Brasil. Certo? Falamos tudo sobre o que aconteceu e o que vem acontecendo com a seleção brasileira. Lembrando que nós teremos mais um programa para comentar no final de semana, né? Então a gente já vai falar da estreia do Brasil minuciosamente, o que a gente espera e expectativa dos grupos, né? Até a gente pode fazer também uma projeção de onde a gente imagina que o Brasil vai chegar, uma famosa tier list, eu gosto desses nomes, né? Tier list do que vai ter na Copa do Mundo. Então é isso. E falando em que momento, já vou pegar o gancho do Meirelles aqui, e a gente tem aqui, ó, no Arena FC a gente vai sempre ter o Momento Várzea, tá? O Momento Várzea que é o quê? A gente vai trazer times de quebrada para a gente poder comentar tanto a Copa Kaiser, a Copa Pioneer, Martins Neto, do Busão. Se você tem um time de várzea, a gente vai trazer sempre um vídeo aqui mostrando. E com ele, do nosso jornalista, nosso querido Diego Vinhas, ele que faz esse trabalho de ir em times de várzea, ele está recebendo, ele está no Varzeapédia, né, que é a página dele, @Varzeapédia, já seguem lá o Diego Vinha. E ele forneceu pra gente um conteúdo muito legal de vários times de várzea que ele conta a história. Então a gente vai, além de contar a história, dar o espaço para que você mostre o seu time de várzea aqui. E claro, se quiser participar de um podcast, uma resenha que a gente já manda também no privado aí, que a gente organiza para dar espaço. Hoje a gente vai contar a história do time do Ajax da Vila Rica. É uma história de um time que tem uma tradição já na várzea, né? Disputou a Copa Kaiser, e o Diego Vinhas vai contar pra gente um pouquinho aí de como ele conheceu e contar a história do Ajax da Vila Rica, time tradicional de São Paulo. Vamos ver aí? Time fundado na década de 70, inspirado em um gigante europeu daquela época e um escudo parecido com o do Santos Futebol Clube. Ó, a última dica que é pra matar. Ele é conhecido como Lobão da Zona Leste. Muito bem, família. Diego Vinhas para contar a história de times de várzea. Sim, estou falando do Ajax da Vila Rica. Esse time tradicional da Zona Leste de São Paulo tem mais de 50 anos. Fundado em 10 de novembro de 1973, ele tem um nome inspirado no Ajax da Holanda. Conversei algumas vezes com um dos fundadores, né, que é o Garrafão. Na época, o Ajax da Holanda, a equipe, era a base da seleção holandesa, né, conhecida Laranja Mecânica. E além disso, né, o Garrafão me disse que como a maioria da sua família era santista, eles fizeram um escudo, tá vendo aí, parecido com o do Santos, tem só uma flechinha ali no meio, um detalhe. Sobre as cores, antes era laranja e preto, e o Garrafão disse que o laranja e preto, segundo ele, não ornava, e aí eles mudaram para amarelo e preto. Uma das maiores conquistas da história do Ajax, sem dúvida, foi a Copa Kaiser de 2012, título pretendido por quase todos os times da várzea daquela época. E eu tava lá, em finalíssima, no estádio do Pacaembu, de um lado o amarelo do Ajax da Vila Rica, do outro o azul da turma do Bafô do Jardim Clímax. Jogaço de bola, recorde de público, final 2-1 pro Ajax, campeão da Copa Kaiser de 2012. Se você quer que eu conte a história do time de várzea aí do seu bairro, deixa no comentário aqui ou então me manda uma mensagem. Até a próxima. Aí, ó, vocês viram que legal, hein? Ajax da Vila Rica, uma história rica de 1973, o Lobão, como é conhecido. Então, salve o pessoal do Ajax da Vila Rica. Inclusive, acompanhe a gente do Arena TV também, né? Para que a gente vai ter mais times de várzea. Então, parabéns para esse trabalho que vocês fazem há muito tempo. Na comunidade também, que é importante a gente ter esse espaço
Se você quer ser falado aqui também, já manda aí, já chama a gente no direct que a gente vai contar a sua história. Fechou? Então falamos tudo de seleção brasileira, teve um momento Várzea e agora é importante, hein? Quero falar pra vocês de um vício que eu tenho aqui, ó, ponto de troca de figurinha, você que é da região de Cotia, e se for de fora também, está convidado para acompanhar com a gente aqui, ó, no dia 19 às 19 horas, então fica fácil até para decorar, ó, 19 às 19 horas, aqui na Arena Cotia, endereço está aqui, nós vamos postar também nas redes sociais para vocês irem acompanhando, já compartilha nos grupos de amigos que vocês tiverem, de quem coleciona figurinha, porque vai ser um dia de trocar para a gente conseguir completar esse álbum que é semi-impossível de completar rápido, mais de 900 figurinhas, mas nós vamos conseguir juntos aqui na Arena Cotia fazer esse feito de ter o álbum completo. Convido vocês não só para o dia da troca de figurinha, e lembrando que a gente vai ter várias coisas aqui, um evento, vocês vão conhecer um espaço muito legal, que esse espaço a gente pensa em fazer outros eventos e não só a Copa do Mundo, então vários campeonatos, você que quer acompanhar seu time também, você está convidado para estar aqui na Arena Cotia. Depois do evento da troca de figurinhas, se você quiser ficar com a gente vai assistir o jogo aqui também em loco, às 21h30, Brasil, o segundo jogo do Brasil, né? Então assim, já fica direto com a gente, que a gente fica na resenha e vocês vão conhecer o espaço muito legal, que Cotia vai ter um ponto agora para que a gente que ama futebol, não só futebol, mas vários esportes, NBA, a gente vai ter coisa demais. Vocês estarão presentes também? Aqui é o Vocês ponto, vão ver esse é o juntos. ponto do fute. Rostinho lindo aqui do Felipe e do Meirelles para acompanhar com a gente no dia 19. Então, convido vocês para estar com a gente presente aqui e também tem mais um evento aqui pra gente, ó, aparecendo para vocês. Quem quiser acompanhar o jogo do Brasil e Marrocos, estreia do Brasil na Copa do Mundo. A gente está falando do jogo de sábado agora, né, gente? Tem telão 4K. A gente vai ter um evento aqui que são cadeiras... Primeiro que as cadeiras aqui são mais confortáveis do que o sofá da minha casa, né? Então, open bar, open food e transmissão com uma sensação de vocês estarem no estádio, pelo... Não, o áudio aqui é top também, eu já vou acompanhar. E se você quiser saber, como é que eu faço para conseguir adquirir uma cadeira aí para assistir com vocês? Aqui, ó, www.simpla.com.br. Aí você já garante essa experiência, essa presença com a gente nos Jogos do Brasil. E lembrando, hein, não é só Copa do Mundo, teremos também final de Libertadores, a gente vai fazer muita coisa. Então acompanhe o Arena TV, que você não perde nada, @Arena TV, sempre vai estar publicando para vocês que amam o esporte, participar com a gente. E além disso, concorrer a prêmios, né? Prêmios, vai ter muita coisa e vai ter uma coisa legal, a gente vai fazer o react aqui assistindo o jogo e a gente vai gravar vocês e resenhar, e vai ter, vocês vão participar de fazer gincana, um monte de coisa, vai ser um dia muito legal, um dia destinado a esse jogo da seleção brasileira, fechou? Então é isso, meus amigos, vocês querem se despedir? Manda um salve pra quem vocês quiserem, família, namorada. É isso aí, salve pra quem me acompanha já, pra quem vai começar a me acompanhar, pra galera aí que acompanha na TV. E bora pra cima, né, gente? Primeiro programa aqui, uma honra, tá estreando com o Maitan, que eu já conheço há um bom tempo aí, a gente já começou a trabalhar junto, já tem um tempinho já, né, nesse mundo de internet, de futebol. Tiagão aí, que tá mostrando seu conhecimento também na área. E é isso, sucesso pra nós, obrigado, até a próxima e bora pra resenha aí da Copa do Mundo, né? Obrigado, rapaziada. Segue aí já todo mundo aqui, ó. Todas as redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Então vamos decolar aí com esse foguete, todo mundo junto. O céu é o limite. E todos juntos aqui na Arena TV. Vamos prestigiar aqui o evento, todos juntos. E é isso aí. Bom, é isso. Então você que é de Cotia, venha fazer parte que agora tem um espaço pra gente assistir os jogos. Beleza? Valeu, gente. Ó, não esquece de seguir o Arena TV. É nóis. Abraço. Gravou tudo? Foi? Você tá feliz ou triste?